Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui então para mais uma aula, continuando a nossa aula de sistemas digitais sobre portas lógicas, né? A gente começou a falar das funções lógicas, na verdade, né? Porta lógica é o símbolo, né? Esse cara aqui, uma porta lógica, mas esse símbolo que a gente vê por aí, ele é o símbolo de uma função lógica, né? Que para mim é o quê? Se essa entrada aqui é A e essa entrada aqui é B, essa função lógica é A AND B. E a gente viu que nós temos, além da função lógica AND, a função lógica OR, tudo bem parecido com o que a gente já tinha na lógica, né? Lógica proposicional. A função lógica, a operação, o operador lógico negação, nós temos o operador lógico que pode ser considerado como um operador só, mas na verdade são dois. O NAND, né, que é uma AND com a negação em cima. A NOR, que é uma OR com uma negação em cima. Ops, com uma negação em cima. E a SHOR, que é o tal do OU exclusivo, né? Um OU, mas se os dois forem um, ele dá zero. Um pouquinho diferente do OU. E, como todos têm a versão negada, né? O XNOR, que é esse OU com uma negação em cima. Né? Tem gente que gosta de escrever assim, que é também muito chamado. Opa, com um pontinho aqui. Deu pra entender, né? Que é muito chamado também de equivalência. Por quê? Porque esse cara aqui vai ser um quando A e B forem iguais. Se A e B forem os dois zero, ou se A e B forem os dois um, eles são iguais. Então, o que a gente queria falar agora é sobre outras equivalências da lógica booleana. Tá certo? Tem várias equivalências na lógica booleana. Deixa eu limpar aqui minha tela. E uma coisa que a gente precisa lembrar, talvez não precise lembrar, mas só para ficar bem claro, é que uma variável na lógica booleana, ela é um bit, certo? Ela representa um bit. Então ela pode ter valor zero ou um, tá certo? Essas duas são as duas possibilidades. Como ela é uma variável, eu coloco a letra A aqui, ela pode assumir qualquer um desses dois valores. Eu não consigo garantir que valor é esse, tá certo? E do mesmo jeito que a gente tinha aquelas equivalências na lógica proposicional, a gente tem equivalências na lógica booleana. Né? Eu falei para vocês, por exemplo, que se eu tenho uma coisa desse tipo aqui, A barrado ou B barrado, certo? Isso aqui, do mesmo jeito que antes, eu posso. Lembra que eu podia, na lógica do proposicional, transformar um ou em um e? Do mesmo jeito, agora eu posso transformar uma OR em uma AND e vice-versa. Eu posso transformar uma AND em uma OR. Se você lembra de lógica, qual que era a ferramenta para transformar ou em E ou para transformar E em O? Né? Espero que vocês lembrem que era o De Morgan. Né? A lei de De Morgan. A lei de De Morgan, por exemplo, ela me dizia o quê? Ela me dizia que eu, para converter esse OU em E, eu tenho que pegar o operando esquerdo, inverter ele, então A barrado vira o quê? Vira A barrado. Barrado, né? Mas se você lembra que barrado, barrado aqui, essas duas negações, elas se cancelam. Então é A, na verdade, né? A negação de A barrado, a negação de A negado é A. E B barrado, barrado, que na verdade é B, certo? Então inverte o cara da esquerda, inverte o cara da direita e nega todo mundo. Lembra disso? De De Morgan? Se você não lembra, dá uma estudada, dá uma relembrada, você vai ver. No livro do Capuano e do Idueta tem bastante coisa a esse respeito. Mas isso aqui então é uma lei, é uma das leis de De Morgan, tá certo? E elas do mesmo, a lógica não muda, certo? Lógica proposicional e lógica dos predicados e lógica digital, booleana, que a gente está trabalhando, elas são a mesma. Nada muda aqui nesse caso. Tá certo? Então, por exemplo, aqui nós temos essa lógica, essa equivalência lógica continua existindo. Tá? Isso quer dizer o quê? Dizer que elas são iguais, né? Quer dizer que elas têm a mesma tabela verdade. Se você vier aqui e desenhar a tabela verdade desse negócio. Deixar bem comprido que eu quero fazer as duas. Se eu desenhar a tabela verdade desse negócio, é para dar igual, né? 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1.
Tá certo? Para fazer essa tabela verdade, eu preciso fazer o quê? Se você quiser fazer as parciais, você pode. Eu vou fazer aqui só pra gente relembrar, né? A barrada é uma parcial. Segue a precedência dos operadores. Eu tenho que resolver essa negação aqui de A, resolver essa negação de B. Depois eu posso pegar esses dois caras e fazer o OR deles, né? A negado, B negado. E aí eu posso fazer A negado, OR B negado. Tá certo? E vamos ver o que isso aqui dá. Do mesmo jeito eu posso fazer com esse cara aqui. Eu tenho A, eu tenho B. Eu tenho que fazer o quê? Qual que é a ordem dos operadores aqui? Primeiro eu resolvo essa AND, eu tenho que resolver o que está embaixo aqui, para depois eu poder negar tudo. Certo? Então eu vou fazer o quê? Primeiro, fazer esse A AND B. Primeiro. E agora com A e de B, eu posso só negar esse negócio. Que é A AND B com uma negação em cima. Certo? Vamos resolver? Muito fácil, certo? Como antes, na tabela verdade de lógica, funciona aqui. A para A negado é só o quê? É só inverter. Se o meu A aqui é 0, 0, 1, 1, meu A barrado aqui vai ser 1, 1, 0, 0. Mesma coisa com o B. 0, 1, 0, 1 vira 1, 0, 1, 0. E agora para fazer esse OR aqui, eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar A barrado e B barrado e fazer o OR desses dois caras aqui. Certo? É o OR dessas duas colunas aqui. Então, 1 OR 1. 1. 1 OR 0. 0. Oh, perdão. OR, se um dos dois forem 1, o resultado dá 1, certo? 1 OR 0, 1. 0 OR 1, 1. 0 OR 0, aí sim, 0. Certo? Então, essa é a fórmula desse lado aqui. Vamos ver se ela é igual a dessa daqui. Então, vamos fazer as parciais também. Primeiro faz o AND. AND é fácil, né? Só é 1 quando os dois forem 1. Então vai ser 0, 0, 0, 1. Isso aqui é uma das padrão que a gente conhece. Negação disso é o quê? Só inverter. 0, 0, 0, 1 vira 1, 1, 1, 0. O que eu estou querendo mostrar aqui? Estou querendo mostrar que esse cara aqui e esse cara aqui tem a mesma tabela verdade, certo? Tem a mesma tabela verdade. A mesma tabela verdade. Então esse cara aqui equivale a esse cara aqui. É isso que quer dizer. Tá? Tô fazendo bem calmamente, pausadamente, para vocês lembrarem, porque é uma coisa que a gente às vezes esquece, né? É um assunto de algum tempo atrás. Mas vocês estão lembrados, então eu tenho essa forma de De Morgan. Tem outra forma de De Morgan, que é o contrário, né? Que é se eu tiver A barrado AND B barrado, certo? Não importa se aqui é OR ou AND, aqui é OR ou AND, funciona do mesmo jeito. Eu inverto um lado, inverto o outro lado, boto o OR e boto uma barra em cima. Tá? Isso aqui também é De Morgan. Esses dois caras aqui são formas distintas de De Morgan. Se você fizer a tabela verdade, não vou fazer, mas se fazer a tabela verdade desses dois caras, você vai ver que elas são iguais também entre si, essas duas aqui. Tá certo? E qualquer coisa você pode fazer De Morgan. Né? Posso aplicar De Morgan num simples A OR B? Pode. Você tem que fazer o quê? Para aplicar De Morgan nesse cara, você pega o cara da esquerda, inverte, então A vira A barrado, né, o operando da esquerda aqui, pega o operando da direita, inverte, então B vira B barrado. Se era OR vira E, se era E vira OR. Então esse OR vai virar E. E aí, se tem uma barra aqui, ela some. Se não tem, ela aparece. Lembra disso? Né? Se tivesse uma barra aqui, ela sumia. Se não tivesse, ela aparecia. Tanto que é assim que você pode fazer o caminho contrário, né? Para passar. Se eu aplicar De Morgan, lembra que a equivalência funcionava de um jeito, que se eu aplicar De Morgan, se eu aplicar a equivalência duas vezes, De Morgan ou qualquer outra coisa, ela tem que voltar para o original, né? Se eu aplicar De Morgan nisso, eu tenho que voltar para isso. Né? Como é que é De Morgan nisso? Pega o operando da esquerda, que é esse A barrado aqui, inverte ele, vira A. Pega o da direita, que é esse B barrado aqui, inverte, vira B barrado invertido vira B. Essa AND tem que virar OR. Se tinha a barra em cima, tinha, então ela some. Pronto, sumiu. Então eu sei que esse cara aqui é igual a esse. Então é assim que funciona. Eu apliquei De Morgan duas vezes, voltei para o original. Tá? Lembra que a gente tinha uma tabela bem grande com várias equivalências em lógica? Na lógica proposicional, né? Você vai ver que essa tabela aqui é muito mais sucinta. Por quê? O grande motivo dela ser muito mais sucinta é que nós não temos na lógica booleana o
a implicação, o equivale, né? O se então, certo? Tem uma operação a menos. Se você está vindo direto para sistemas digitais, né, não se preocupe com isso. Mas se você conhece um pouco de lógica proposicional, você vai saber que tem uma operação a mais, né? Que é o implica. E esse implica, opa, que é esse cara aqui. É uma setinha, né? Nós não temos isso aqui na lógica digital. Então fica muito mais fácil, tem muito menos operações. Quais operações restam? Vamos ver se vocês lembram, né? Vou fazer uma camada nova aqui e vamos escrever todas elas. Vocês vão ver que é uma coisa bem simples. As mais importantes que nós temos são, primeiro, De Morgan, certo? Vou escrever o De Morgan aqui na sua forma mais tradicional, que é o que a gente já escreveu. Certo? Essa é uma equivalência importante. A outra forma de De Morgan que a gente vê por aí é só invertendo, né? Botando o end aqui. A única coisa que vocês têm que lembrar, que é muito importante lembrar, é que esse A não precisa ser uma variável só, não precisa ser um bit só. Ele pode ser uma subfórmula, né? Então eu posso aplicar De Morgan numa coisa desse tipo aqui. Tá certo? Lembra disso? Eu posso transformar esse E em O? Posso. Pega o cara da esquerda, inverte. Pega esse E, transforma em O. Pega esse cara da esquerda, inverte. Qual que é o inverso de B or C? É só o B or C com uma barra em cima. Tem barra em cima aqui? Não. Então aqui ela aparece. Então, isso aqui é igual, equivalente, né, tem o mesmo valor que isso aqui. Né? Vamos passar uma linha aqui em volta só para não ficar confuso. Beleza? Então, continuando. Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Vamos deixar esse slide bem limpinho para eu colocar todas as fórmulas aqui. Qual era a outra fórmula que eu podia usar que não tinha implicação? Bom, tem aquelas bem óbvias, né, e bem básicas, que às vezes a gente nem escrevia, porque elas eram muito tranquilas de usar. Que é, por exemplo, a dupla negação era uma delas, né? Dupla negação me diz o quê? A dupla negação me diz que uma coisa negada duas vezes é igual a ela negada zero vezes. Tá certo? Essa é a dupla negação. Lembra disso? Não tinha muito mais coisa, né? A outra que a gente pode lembrar, as outras bem simples que a gente pode lembrar que a gente usava muito, sem muito pensar nelas, era a propriedade comutativa e associativa. Né? O que era comutativa e associativa? A comutativa me dizia que A e B era igual a B e A ou B era igual a B ou A. E a propriedade comutativa serve para todos os nossos operadores, então ela serve para o short também, certo? Se eu quiser escrever, não vou escrever aqui, mas isso aqui é igual a isso aqui também, tá? Em sistemas digitais, o único operador que dava problema era o implica. Como ele não está aqui em sistemas digitais, todas as minhas operações são comutativas, tá certo? NAND, NOR, XOR, XNOR também, todas são comutativas, tá? A associativa, lembra da associativa? Ela me dizia que o quê? A associativa me dizia que se eu tenho o mesmo operador aqui e aqui, não importa onde está o parênteses. Isso aqui, para mim, é igual a isso aqui. Opa, mais or C. Tá certo? E se fosse tudo end aqui, daria na mesma. Vamos escrever para a gente ser bem preciso. Isso aqui também é igual a isso aqui. O jeito que eu gosto de pensar nessa propriedade é dizer o seguinte: se os operadores são iguais, então eu posso pôr o parênteses onde eu quiser. Eu nem preciso do parênteses, na verdade, certo? Isso aqui para mim é A or B or C. O parênteses, onde eu quiser pôr ele, eu posso pôr. Por causa da comutativa, eu posso reorganizar isso como eu quiser. Isso aqui, A or B or C, é a mesma coisa que B or C or A. Ou B or A or C. Se eu quiser botar um parênteses aqui, eu posso. Tá? É tudo a mesma coisa, porque o operador é igual. Né? Então isso me permite, através da propriedade associativa e comutativa, fazer todas essas coisas. Tá? Então isso aqui é o que? Vamos escrever aqui, né? Só para ficar bem claro. Isso aqui é De Morgan. Isso aqui é dupla negação. E aí a habilidade no tablet deixa um pouco a desejar, né?
Isso aqui é a propriedade comutativa. Isso aqui é propriedade associativa. Tá certo? Qual outra que a gente tinha mesmo que está faltando aqui? A gente usou até hoje de manhã. Se vocês se lembrarem, ela está aqui, né? Quem já viu, é a distributiva. Então a distributiva é a última que nós vamos usar. O resto, contraposição, aquelas coisas, a gente esquece aquilo lá, que aquilo lá era tudo com implica, a gente não precisa mais do implica. Não precisa esquecer também, né? Mas a gente não vai usar aqui. Então, a única que eu preciso é distributiva. Tá? Vamos escrever a distributiva, e a distributiva é muito fácil, porque ela é igual e igualzinha à da álgebra, certo? Até os símbolos são iguais agora. Né? Se eu tenho uma coisa desse tipo aqui, eu posso pegar esse A e distribuir ele. Vira A pontinho B, or A pontinho que é end, né? A end C. Tá certo? Fiz essa distributiva aqui. Igualzinho na álgebra, nenhum erro. O contrário da distributiva é o quê? Posso passar daqui para cá. Todas essas formas, lembra que as equivalências, todas elas eu posso passar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita à vontade. Então, se eu faço De Morgan daqui para cá, eu posso fazer De Morgan daqui para cá. Distributiva, eu posso passar daqui para cá ou passar daqui para cá. Né? A gente conhece passar da direita para a esquerda na distributiva como o quê? Como colocar em evidência. Né? Ah, o A está aqui e aqui, vou colocar esse A em evidência, vira esse negócio aqui. Isso vai ser bastante importante para a gente, especialmente para simplificação de circuito. Então presta atenção nisso aqui. Tem distributiva com ou também? Tem, a gente não usa muito essa aqui na álgebra, tá? Mas ela existe, tá? Isso aqui eu posso fazer distributiva, né? E não precisava nem ter esse parênteses aqui, certo? Podia ser uma coisa assim. Posso fazer distributiva aqui? Posso. Vou botar o parênteses para ficar igual, né? Mas como é que fica essa distributiva? Fica A or B, AND A or C, certo? AND A or C. E aqui eu vou botar parênteses para não bagunçar, certo? Porque senão, qual que eu tenho que resolver primeiro? Eu resolvo o AND primeiro, né? Então B e A resolveria primeiro. Não é isso que eu quero, certo? Se não tiver parênteses, esse AND aqui eu resolvo primeiro. Fica errado. Deixa desse jeito aqui, distributiva. Tudo bem, gente? Essas são as principais equivalências. Tem um outro conjunto de equivalências muito importante que na lógica, eu vou falar de novo de lógica aqui, tá? Só pra gente fazer essa analogia, né? Na lógica a gente falava um pouquinho delas, né? Você falava assim, o que é A ou true? Lembra disso? O que era esse true aqui, gente? A pra mim era uma variável lógica. A podia ser true ou false, ou verdadeiro ou falso. O que é isso aqui? Se A é variável, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma constante lógica, né? Estou dizendo que esse aqui é um cara que tem valor verdadeiro. Ele não é uma incógnita, ele não é uma variável. Eu sei o valor dele. Esse true é verdade. Do mesmo jeito que se fosse false, seria uma constante também com valor falso. Tá certo? Do mesmo jeito agora, a gente tem variáveis, né? O meu A pode ser uma variável, mas eu posso ter também uma constante. Quais são as constantes? Quais são os valores que esse cara pode ter? Esse cara pode ser 0 ou 1. Então as minhas constantes são 0 e 1, certo? Presta atenção, que isso aqui é muito importante. Tá muito importante. Toda vez que tem uma coisa ou uma constante, ou uma coisa e uma constante, toda vez que tem uma constante envolvida, tem uma equivalência. Tá? Esse grupo de equivalências aqui, a gente chama eles coletivamente. Deixa eu ver se está gravando aqui para não perder meu tempo. Tá gravando? Tá. A gente chama esse cara coletivamente de identidades. Identidades. Certo? E eu vou escrever todas as identidades que tem. E você consegue deduzir o valor dessas identidades. Certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte. Sempre que tem uma coisa ou uma constante. E uma coisa e uma constante. Mais do que isso, sempre tem uma coisa ou ela mesma. E uma coisa ou a negação dela. Em todos esses casos, pessoal, todos esses casos têm equivalência. Todos esses casos têm equivalência. E você não precisa nem decorar, você consegue deduzir esse negócio, certo? Por exemplo, esse cara aqui pode ser 0 ou 1. A ou 0 dá o quê? Para pensar que você consegue fazer. Né? Se isso aqui for 0, 0 ou 0 dá 0. Se isso aqui for 1, 1 ou 0 dá 1.
certo? Então, se isso aqui for 0, o resultado dá 0. Se isso aqui for 1, o resultado dá 1. Em outras palavras, A OR 0 é a mesma coisa que A, certo? Se A for 0, vai dar 0 aqui. Se A for 1, vai dar 1 aqui. Concorda? Olha aqui, por exemplo, vamos fazer mais um exemplo. A OR 1. Se o A for 0, dá quanto? 0 ou 1 dá 1. Se o A for 1, 1 ou 1 dá 1. Né? Então, no caso, se aqui for 0, dá 1. Se aqui for 1, dá 1 também. Dá para perceber a diferença? Em todo caso, isso aqui vai dar sempre 1. Tá? Então, essa constante aqui, essa equivalência aqui, essa igualdade, aqui, ela vale sempre, para qualquer valor de A. Né? A OR, qualquer coisa OR 1 dá 1. Qualquer coisa que eu puser aqui no A OR 1 igual a 1. Esse A pode até ser uma fórmula maior. Nunca vai mudar essa verdade que se tiver uma coisa OR 1, o resultado é 1. Tá certo? E A OR A. Quanto que dá isso aqui? Se você quiser pausar e pensar um pouquinho, você pode fazer isso, né? Pausa o vídeo aí. Mas A OR A, se o A for 0, dá 0. Se o A for 1, dá 1 também. Então isso aqui é igual a A de novo. A de novo. E A ou negação de A dá quanto? Se é A ou negação de A, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0 ou 1? Ou vai ser 1 ou 0? 0 ou 1 dá quanto? Dá 1. 1 ou 0 dá quanto? Dá 1 também. Então, nos dois casos, esse cara aqui é igual a 1. Então, importa o valor de A? Não importa o valor de A. Essa identidade funciona também. Tudo isso aqui a gente chama coletivamente de identidades. Tá certo? E do mesmo jeito que tem as identidades com o ou, tem as identidades com os outros operadores também, viu, gente? Isso tem que dar uma pensadinha. Vamos fazer só com o AND, só pra gente ter isso documentado aqui, né? Eu posso, então, qualquer coisa AND uma constante, qualquer coisa AND ela mesma, qualquer coisa AND negação dela, sempre, sempre, sempre vai ter uma igualdade. Sempre vai ter uma igualdade. Sempre vai ter uma identidade, que é uma equivalência. Certo? Isso aqui sempre tem como simplificar, sempre dá alguma coisa aqui mais interessante. Vamos fazer o AND, por exemplo. A AND 0. Se o A for 0, 0 AND 0 dá 0. A AND 1. A AND 1 dá o quê? Se A for 0... perdão, aqui se o A for 0 ou se o A for 1, qualquer coisa AND 0 dá 0, né? Eu acho que eu estava atropelando já. A AND 1, e agora? Se o A for 0, 0 AND 1, 0. Se o A for 1, 1 AND 1, 1. Então, se o A for 0, dá 0. Se o A for 1, dá 1. Então, isso aqui é igual ao quê? É igual a A, certo? É legal porque até parece com o multiplicação mesmo, né? A vezes 0, 0. A vezes 1, A. Não é vezes, tá? É só às vezes é um negócio que ajuda. Se não te ajudar, se estiver te confundindo, esquece essas analogias. Tá? Não vai escrever que isso aqui é A ao quadrado, hein? Pelo amor de Deus. Né? Tá errado? Então vamos lá. A AND A dá o quê? Bom, se o A for 0, vai ser 0 e 0, que dá 0. Se o A for 1, vai ser 1 e 1, que dá 1. Então isso aqui é igual a A de novo. Certo? E por último, A e não A. Se o A for 0... isso aqui tem dois valores possíveis, né? 0 e 1, ou isso aqui vai ser 1 e 0. Tanto 0 e 1, quanto 1 e 0 dá o quê? Dá 0. Igualdades que eu acabei de fazer, mas que você não precisa decorar, tá certo? Você consegue resolver e deduzir também. Então, guarda essas igualdades aí, e elas são ferramentas muito, muito, muito importantes, tá? Para que elas são importantes? Você vai ver que a gente consegue simplificar vários circuitos usando elas. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Na próxima aula que eu vou dar, eu vou fazer outros exemplos, tá? Mas a gente tem algumas identidades importantes aqui. Eu vou fazer essa primeira aqui, tá vendo? Essa identidade auxiliar. Eu tô falando, o que é uma identidade auxiliar? Identidade auxiliar é uma equivalência que existe. Estou falando que isso aqui é uma equivalência, tá? Só que essa equivalência aqui, ela pode ser deduzida a partir dessas outras equivalências. Eu não preciso decorar ela, entendeu? Então essa coisa aqui é verdade, estou dizendo para vocês. Mas você não precisa decorar ela. Você pode deduzir ela a partir dessas outras aqui, dessa lista aqui. Essa lista é importante você lembrar, certo? Essa lista toda. Mas essa outra aqui a gente consegue deduzir, né? Tanto que eu coloquei aqui, demonstre. Isso aqui é um exercício que eu faria em aula. Né? Demonstre esse negócio aqui, mostra que isso aqui é verdade. E eu recomendo que você pause aí e tente um pouquinho, certo? Tente fazer o quê? Sair daqui, partir daqui e chegar aqui. O que dá para você fazer aqui? De interessante. Olha para essa fórmula, olha para as suas igualdades,
para suas equivalências aqui, e ver qual delas você pode aplicar. Tá? Se alguém tem dúvidas, aqui é a aula 4. Vai lá no PDF da aula 4 e tenta fazer. Tudo bem? Vamos tentar resolver esse negócio? Só um exemplozinho. Na próxima aula eu continuo com essas outras aqui. A gente mostra algumas outras, tá? Mas isso aqui é interessante. Algumas eu vou deixar para vocês fazerem na lista também, claro. Mas vamos lá. A, OR, A, AND, B. Isso aqui é uma AND, certo? Não tem um pontinho aqui. Mas quando a gente omite o pontinho, a gente tá subentendido que tem um pontinho aqui. Né? Então eu vou escrever ela aqui numa camadinha nova. Só para a gente ter essa informação. Então eu tenho aqui A, OR, A, AND, B. E eu disse para você que isso aqui é igual a A. E eu estou pedindo para você, demonstre isso aqui, mostra que isso aqui é verdade. Usando o quê? Usando todas essas equivalências que a gente já viu aqui, tá certo? Eu vou mostrar. Tenta fazer você, vou apagar esse A aqui, eu sei que é onde eu tenho que chegar, né? Vou chegar lá. O que eu posso fazer aqui de legal, gente? Olha que interessante. Tem A aqui e tem A aqui. Será que eu posso colocar esse A em evidência? Se eu colocar A em evidência aqui, sobra o quê? Já parou para pensar nisso? Dá uma olhada aqui. O melhor jeito da gente fazer isso é lembrar dessa equivalência aqui, dessa aqui. Né? Que A é igual ao quê? A AND 1. Do mesmo jeito que A é igual a A vezes 1 na álgebra, aqui para mim A é igual a A AND 1. Vamos fazer isso? O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso reescrever isso aqui como A AND 1, certo? Só peguei esse A e substituí por isso. Ou A e B. Faz sentido isso? Só peguei esse A e substituí por A AND 1. Por quê? Porque eu tenho essa equivalência aqui. Eu sei que A AND 1 é igual a A. Então, acabei de pegar isso aqui e usei aqui para fazer essa igualdade. Tá certo? Por que eu fiz isso? Porque agora fica mais fácil de ver o que dá para pôr em evidência, não dá? Olha como está mais fácil de ver o que dá para pôr em evidência aqui. Agora sim, agora você sabe que se você puser esse A em evidência, você sabe o que sobra, né? É igual na álgebra, certo? Como é que eu faço para pôr esse A em evidência aqui? Vamos lá. Puxo o A para fora do parênteses. Vou botar esse A em evidência aqui e aqui. Sobra o quê? A AND. O que sobra dentro do parênteses? Desse lado vai sobrar um OR. Esse OR aqui. Desse lado, peguei o A, botei em evidência, sobrou B. Certo? Então, distributivo ao contrário, que é colocar em evidência. Terminei aqui. Já terminei? Não, ó, ainda tem um 1 dando sopa aqui. Certo? Tem um número 1 dando sopa aqui. Sempre que tem uma constante com qualquer coisa, tem uma identidade. Lembra disso? Sempre que tem uma constante, olha as identidades. Vem aqui e olha essas identidades aqui. Tem uma identidade que me diz. Né? Quanto que é 1 OR B? Cadê essa identidade aqui? Ó, A OR 1 é 1. Ou em outras palavras, qualquer coisa, OR 1, lembra da comutativa, né? Não importa que tá 1 OR B ou B OR 1 é a mesma coisa. Qualquer coisa OR 1 dá o quê? Dá 1. Então isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a AND, o que sobra aqui? 1. Mas A AND 1 a gente já sabe o que é, né? A AND 1 é igual a A. Olha só, passando de igualdade para igualdade, eu mostrei, né? O que eu fiz aqui? Primeiro eu apliquei uma identidade para transformar esse cara aqui, esse cara nesse, né? Aqui eu peguei o A e botei em evidência, ou em outras palavras, apliquei distributiva aqui, para botar esse A aqui em evidência. Depois eu vi que tinha uma igualdade aqui, esse 1 OR B é uma identidade também, transformei ele nesse cara, apliquei a identidade de novo. E por fim, apliquei uma última identidade para terminar o negócio e mostrar que realmente essa fórmula aqui, A OR A AND B, ela é igual a A. Faz a tabela verdade disso aqui, você vai ver que ela é igualzinha a A. Tá certo? Pessoal, tem bastante exercício para fazer sobre isso. Esses exercícios eles servem para simplificar fórmulas, né? Não é isso que eu acabei de fazer? Se você olhar aqui, o que eu acabei de fazer aqui? Eu peguei uma fórmula complexa e transformei numa fórmula mais simples. Né? Isso aqui foi uma simplificação de fórmula. Acabei de mostrar aqui o quê? Que o B não importa para mim.
no valor dessa fórmula. Posso jogar fora esse B, né? Porque essa fórmula aqui só depende de A. Então isso aqui é uma simplificação de fórmula. Para simplificar circuitos lógicos, a gente usa bastante essas equivalências. Tá? Então, dá uma estudada nelas, pega essa imagem aqui. Ela está no slide, tá? No slide tem todas essas funções. Vai lá e dá uma estudada. A única coisa que você vai ver no slide, que no livro está correto, mas no slide está com uma anotação um pouco abreviada, que é o seguinte: no slide, às vezes, para dizer A barrado, eu uso tiozinho A. Tá? Que é a mesma coisa que negação de A no fundo. Tá? Esse tiozinho aqui é só para indicar negação. Total preferência para esse formato aqui, tá? A gente usa isso aqui em sistemas digitais. A barra em cima é muito mais comum. Mas isso aqui, muitas vezes no teclado, na hora de digitar, é mais fácil, né? Mais rápido você digitar desse jeito. Por isso que eu usei em alguns casos. Tá? Mas você sabe que se eu tiver uma coisa assim, tiozinho A AND B, isso aqui na verdade é A AND B negado. Tá? São notações diferentes para a mesma coisa, dá preferência para essa notação. Na hora que você resolver os exercícios lá, é essa daqui que você vai usar, tá certo? Tudo bem, gente? Então, próxima aula vai ser mais detalhes sobre equivalências. Vamos fazer alguns exercícios de simplificação também. Tá legal? Então, até mais, gente. Bons estudos aí.